Tem dias que a saudade bate mais forte, minha filha, e a gente se vê obrigada a revisitar cantos da memória que preferia deixar quietos. Hoje é um desses dias. Aos 72 anos, com uma vida inteira nas costas e o coração finalmente em paz, eu decidi que é hora de dividir com vocês uma lembrança que moldou tudo o que me tornei. Uma história de quando eu era apenas uma menina, mas que me ensinou a ser mulher antes do tempo. Sentada aqui na minha cadeira de balanço, com o cheiro suave de erva cidreira subindo da minha xícara, eu olho para trás e vejo como Deus escreve certo por linhas tortas. Mesmo quando essas linhas parecem rabiscos de criança, mesmo quando a gente não consegue entender o desenho que ele está fazendo. Sabe, minha filha, quando a gente envelhece, as lembranças ficam mais nítidas que a realidade. Eu consigo sentir ainda hoje o cheiro daquela tarde, o peso do ar abafado que vinha antes da chuva. Consigo ouvir o barulho das folhas secas sendo levadas pelo vento como se fossem sussurros de aviso do que estava por vir. Naquele tempo, as casas eram diferentes. A nossa era pequena, de madeira pintada de verde desbotado, com telhado de zinco que fazia barulho quando chovia. Tinha uma varanda estreita na frente, onde minha mãe costumava sentar para costurar no fim de tarde, e um quintal de chão batido, onde crescia uma goiabeira velha, carregada de frutos que a gente nunca chegava a colher direito. A cozinha ficava nos fundos, pequena e escura, com um fogão a lenha que minha mãe alimentava desde antes do sol nascer. Era lá que ela passava a maior parte do dia, preparando as refeições simples que podíamos pagar, lavando roupa numa bacia de alumínio amassada, sempre com as mãos ocupadas, sempre tentando fazer o pouco render muito. Eu nunca vou esquecer aquele dia, nem se eu viver mais 100 anos. Foi um desses dias que marcam a alma da gente com ferro quente, que dividem a vida em antes e depois. Eu tinha acabado de completar 8 anos. 8 aninhos só, minha filha. Uma criança que mal sabia amarrar o próprio sapato, mas que naquele dia teve que tomar a decisão mais difícil da vida. Era uma tarde de dezembro, dessas bem quentes, quando o sol parece que vai derreter tudo. O ar estava parado, pesado, como se até o vento tivesse medo de se mexer. Eu lembro que as cigarras cantavam alto nos pés de manga do vizinho, e que tinha um cheiro de terra seca misturado com o perfume enjoativo das flores do manacá que cresciam perto da cerca. Minha mãe estava na cozinha, e eu sabia que alguma coisa não estava certa. Ela se mexia diferente, mais devagar, com uma mão sempre apoiada na barriga grande de grávida. O rosto dela estava pálido, com gotinhas de suor na testa, e de vez em quando ela parava o que estava fazendo e respirava fundo, como se o ar não quisesse entrar direito nos pulmões. Marta Maria, ela me chamou, com a voz mais fraca que um fio de linha. Vem cá, filha. Eu corri até ela, pisando descalça no chão frio da cozinha. Minha mãe se segurou na borda da mesa de madeira velha e me olhou com aqueles olhos escuros, cheios de uma preocupação que eu não conseguia entender direito. Acho que é hoje, ela sussurrou. Acho que seu irmãozinho quer nascer hoje. Irmãozinho. Ela sempre falava irmãozinho, nunca irmãzinha, porque meu pai tinha deixado bem claro o que esperava dessa gravidez. Um menino. Um homem para carregar o nome da família, para ajudar na roça quando crescesse, para ser o orgulho do pai. Durante 9 meses inteiros, ele ficou falando sobre esse menino que ia nascer. Escolheu o nome. Roberto. Falava em Roberto de manhã, de tarde e de noite. Roberto isso, Roberto aquilo. Como se repetir o nome pudesse garantir o sexo da criança que estava se formando no ventre da minha mãe. O vento soprava forte naquela tarde. Um vento seco que levantava a poeira do quintal e fazia barulho nas folhas secas da goiabeira. Lembro que tinha um cheiro estranho no ar. Não era só o pó da estrada, não. Era cheiro de medo, cheiro de desespero, cheiro daquelas lágrimas que a gente chora quando não tem mais para onde correr. Você sabe como é cheiro de medo, minha filha? É como ferro enferrujado misturado com suor frio. É como se o ar ficasse mais pesado, mais difícil de respirar. Era exatamente isso que eu sentia naquela cozinha, enquanto via minha mãe se esforçando para esconder as dores do parto que já tinham começado.
Ela tentava agir normal, sabe? Mexia na panela no fogão, varria o chão que já estava limpo, dobrava e desdobrava os mesmos panos de prato. Mas eu via como ela se segurava na parede quando achava que eu não estava olhando. Via como ela mordia o lábio quando uma contração mais forte vinha. Mamãe tá doendo? Eu perguntei puxando a barra do vestido dela. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, desses que não chegam nos olhos. Não, filha, é só o bebê querendo nascer. Bebê. Ela não falava mais irmãozinho, como se já soubesse que as expectativas do meu pai iam ser frustradas mais uma vez. Sentei no meu banquinho de sempre, aquele de madeira que meu pai tinha feito quando eu era bem pequena. Ficava ali, balançando as pernas, observando minha mãe tentar esconder o inevitável. O sol começava a se pôr, pintando a cozinha de laranja, e eu ouvia os passarinhos se preparando para dormir lá fora. Foi quando as dores ficaram mais fortes. Minha mãe se curvou, segurando a barriga com as duas mãos, e um gemido baixo escapou dos lábios dela. Vai buscar Dona Conceição, ela sussurrou, tentando não gritar. Corre, Marta Maria. Dona Conceição morava 2 casas para baixo, numa casinha rosa com um jardim cheio de comigo ninguém pode. Era a parteira da região, uma senhora baixinha de cabelos brancos que já tinha trazido metade das crianças da vizinhança ao mundo. Ela tinha mãos pequenas e gentis, e sempre cheirava a pó de arroz e camomila. Corri descalça pela rua de terra, sentindo as pedrinhas machucarem meus pés. Bati na porta da Dona Conceição com desespero. Dona Conceição, minha mãe tá precisando! Ela apareceu na porta secando as mãos num avental amarelo, já sabendo do que se tratava. Chegou a hora, né, filha? Voltamos correndo para casa. Dona Conceição carregava uma bolsa de couro velha, cheia dos instrumentos do ofício dela. Tesouras, panos limpos, linha de costura, vidrinhos com remédios caseiros. Quando chegamos, minha mãe estava deitada na cama, respirando rápido. O quarto cheirava a água de colônia e medo. Dona Conceição assumiu o comando da situação com a autoridade de quem já tinha vivido aquilo centenas de vezes. Marta Maria, vai fazer um chá de erva doce bem forte para sua mãe, ela ordenou, e bota água para esquentar. Muita água. Eu obedeci, contente de ter alguma coisa útil para fazer. Acendi o fogão a lenha, coloquei a chaleira no fogo, preparei o chá como minha mãe tinha me ensinado. O cheiro da erva doce se espalhou pela casa, doce e reconfortante, tentando mascarar a tensão que tomava conta de cada canto. As horas passaram devagar. Eu ficava entre a cozinha e o quarto, levando água quente, panos limpos, o que Dona Conceição pedisse. De vez em quando, ouvia minha mãe gemer e meu coração apertava. Vai dar tudo certo, eu sussurrava para mim mesma, apertando a medalha de Nossa Senhora que usava no pescoço. Vai dar tudo certo. Mas no fundo mesmo, eu já sabia que não ia, porque conhecia meu pai. Conhecia a raiva dele, a decepção que transformava o homem em fera. E se nascesse mais uma menina? Minha mãe, coitada, estava na cozinha tentando salvar um café que tinha queimado no fogão a lenha. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar a chaleira. E não era de fraqueza não, minha filha. Era de puro terror. Porque ela sabia, como eu sabia, como toda a casa sabia, que quando meu pai chegasse do trabalho naquela tarde, o mundo ia desabar na nossa cabeça. Minha irmãzinha, Mirtes, nasceu quando o galo do vizinho cantou pela 2ª vez, anunciando que era quase meia-noite. Eu ouvi o primeiro choro dela através da porta do quarto, um chorinho alto e irritado, reclamando de ter sido tirada do aconchego do ventre da mãe. Dona Conceição saiu do quarto com um sorriso no rosto, limpando as mãos num pano limpo. É uma menina, Marta Maria, uma menininha linda e saudável. Meu coração parou. Uma menina. Deus do céu, era uma menina. Posso ver? Eu perguntei, com a voz trêmula. Pode sim, filha. Sua mãe tá te chamando. Entrei no quarto em passos pequenos. Minha mãe estava deitada, pálida, mas sorrindo, com um embrulhinho rosa nos braços.
Quando me aproximei, ela abriu o pano e me mostrou o rostinho mais perfeito que eu já tinha visto na vida. Mirtes era pequenininha, com cabelos escuros grudados na cabeça e olhos que ainda não conseguiam focar direito. A pele dela era rosada, lisa, perfeita. Ela mexia as mãozinhas miúdas no ar, como se estivesse tentando agarrar alguma coisa invisível. "Ela é linda, mamãe", eu sussurrei, passando o dedo na bochecha macia da bebê. "É a coisa mais linda do mundo", minha mãe respondeu, mas havia tristeza na voz dela. Tristeza misturada com amor. "Vem cá, senta aqui do lado da mamãe." Sentei na beira da cama com cuidado, olhando fascinada para minha irmãzinha. Ela abriu a boca num bocejo pequenino e depois fez uma careta engraçada, como se estivesse sonhando com alguma coisa gostosa. "Mamãe?", eu perguntei baixinho, "o que o papai vai falar quando souber?" O sorriso sumiu do rosto dela. Por um momento, só se ouviu o choro baixinho da Mirtes e o barulho da lenha estalando no fogão da cozinha. "Não sei, filha, não sei." Mas nós duas sabíamos. Sabíamos como ele reagia quando as coisas não saíam do jeito que ele queria. Sabíamos da raiva que ele guardava no peito, da decepção que transformava suas mãos em instrumentos de dor. Dona Conceição terminou de arrumar as coisas, lavou as mãos numa bacia, guardou os instrumentos na bolsa velha. Antes de sair, ela pôs a mão no ombro da minha mãe. "Qualquer coisa você me manda chamar, tá bom? Não importa a hora." Era uma forma gentil de dizer que ela sabia o que podia acontecer, que estava preocupada, que não íamos estar sozinhas se as coisas ficassem feias. Depois que Dona Conceição foi embora, ficamos nós três ali no quarto, minha mãe, eu e a Mirtes. A lamparina a querosene fazia sombras na parede, e o silêncio da madrugada deixava tudo mais íntimo, mais sagrado. "Marta Maria", minha mãe me chamou com a voz séria. "Vem cá perto." Me aproximei mais ainda, sentindo o cheiro gostoso de bebê que exalava da Mirtes. "Eu quero que você me prometa uma coisa." "O quê, mamãe?" "Promete que vai sempre cuidar da sua irmãzinha, que não vai deixar ninguém fazer mal para ela." Havia uma urgência na voz dela que me assustou. Como se ela soubesse alguma coisa que eu não sabia, como se estivesse se preparando para alguma coisa terrível. "Eu prometo, mamãe. Mesmo se a mamãe não estiver aqui, mesmo se as coisas ficarem difíceis. Você promete?" "Prometo." Ela beijou minha testa com carinho. "Você é uma menina forte, Marta Maria. Mais forte do que você imagina." Passamos o resto da madrugada acordadas. Eu ajudava minha mãe a trocar a Mirtes, a fazer ela parar de chorar quando ficava manhosa. Era gostoso ver como a bebê se acalmava quando eu cantava baixinho, como ela agarrava meu dedo com força quando eu colocava perto da mãozinha dela. Mas mesmo no meio daquela paz, daquele amor que nascia entre nós três, havia uma tensão no ar. Como uma nuvem escura se formando no horizonte, prometendo tempestade. Porque sabíamos que quando o sol nascesse completamente, quando meu pai acordasse e descobrisse que tinha ganhado mais uma filha ao invés do filho que tanto queria, nossa vida ia virar do avesso. E foi exatamente o que aconteceu. O barulho das botas dele na varanda chegou junto com os primeiros raios de sol. Pesado, arrastado, como sempre ficava quando tinha bebido a noite toda. Ouvi a porta da frente rangendo, os passos irregulares no corredor de madeira. "Mulher!" ele gritou da sala. "Nasceu meu filho!" Minha mãe se encolheu na cama, apertando a Mirtes contra o peito. Eu corri para o meu cantinho, para o banquinho onde sempre me escondia quando as coisas ficavam feias. "Mulher! Tô perguntando se nasceu meu filho!" O silêncio que se seguiu foi terrível. Era o silêncio antes da tempestade. O silêncio antes do fim do mundo. "É uma menina, Francisco", minha mãe respondeu com a voz mais fraca que um sussurro. E então ele explodiu. É estranho como certas lembranças ficam vivas dentro da gente, né, minha filha? Como se fosse ontem que aconteceu. Mas contar essas histórias, isso alivia o coração. E se você também tem dessas memórias guardadas, se sente que não tá sozinha nessa caminhada, fica comigo aqui no canal, vem?
porque a história de mulher precisa ser contada, precisa ser ouvida. Minha mãe segurou minha mão com aquela força que só quem ama de verdade consegue ter, mesmo quando tudo parece perdido. Os dedos dela estavam gelados, mas o aperto era firme, como se quisesse passar toda a coragem dela para mim. Eu sentia as calosidades das mãos dela, marcas de uma vida inteira lavando roupa, cozinhando, cuidando da casa e da família, sem nunca receber um obrigado de verdade. Escuta bem, Marta Maria, ela sussurrou, olhando para o lado da porta para ter certeza de que ele não estava ouvindo. Se as coisas ficarem muito feias, se eu mandar você ir, você pega sua irmãzinha e sai daqui. A voz dela tremia, mas havia uma determinação ali que eu nunca tinha visto antes. Era como se alguma coisa dentro dela tivesse se quebrado e outra coisa, mais forte, tivesse nascido no lugar. Eu arregalei os olhos. Mas, mamãe... Não, filha, me escuta. Ela acariciou o rostinho da Mirtes, que dormia sossegada, sem saber da tempestade que se formava ao redor dela. Os dedinhos pequeninos da bebê se mexiam de vez em quando, como se ela estivesse sonhando com o paraíso de onde tinha acabado de sair. Você conhece o caminho da casa da Dona Benedita? Eu conhecia. Dona Benedita morava do outro lado do pasto, numa casinha pequena com quintal cheio de galinhas e um jardim onde ela cultivava hortelã e manjericão. Era uma senhora boa, viúva há muitos anos, que sempre dava rapadura e biscoito de polvilho para as crianças que passavam em frente ao portão dela. Tinha cabelos brancos sempre presos num coque e usava vestidos de chita florida que cheiravam a sabão de coco. Conhece, mamãe? Então, se precisar, você vai para lá. Leva a Mirtes e pede ajuda. Ela engoliu em seco, como se as palavras custassem a sair. Dona Benedita tem coração bom. Ela não vai deixar vocês na mão. Lá da sala, continuavam vindo os barulhos. Meu pai resmungava sozinho, falava palavrões que eu fingia não entender, chutava as coisas. O som da madeira estalando quando ele pisava forte no assoalho solto ecoava pela casa toda. De vez em quando, a gente ouvia o gargalo da garrafa batendo no copo. Ele estava bebendo. E quando ele bebia... Nossa Senhora, quando ele bebia era o fim do mundo. Tinha uma diferença no meu pai quando ele bebia. Era como se virasse outra pessoa. Uma pessoa má que morava escondida dentro dele e só saía quando a pinga soltava as amarras. Os olhos ficavam vermelhos e vidrados, a voz ficava pastosa, e as mãos... as mãos ficavam pesadas como martelo. Minha mãe se esforçou para sentar na cama, mesmo ainda fraca do parto. Eu via que doía, que o corpo dela ainda estava se recuperando de trazer uma vida ao mundo. Mas ela não reclamou, não pediu ajuda. Abriu a gaveta da cômoda velha que ficava no canto do quarto e tirou um pano de algodão bem alvinho, daqueles que ela guardava para as ocasiões especiais. Aquela cômoda tinha história. Era a herança da minha avó Josefa, feita de madeira de peroba rosa que com o tempo tinha ganhado uma cor dourada linda. Tinha 4 gavetas, cada uma com uma finalidade. Na primeira ficavam as roupas de domingo, na segunda os lençóis bons, na terceira os documentos importantes e na última os tecidos especiais que minha mãe ia juntando ao longo dos anos. Vem cá, filha. Ela pegou a Mirtes no colo e começou a envolver ela no pano com todo o cuidado do mundo. As mãos dela se moviam com destreza, mesmo tremendo de nervoso. Fazia dobrinhas nas pontas, amarrava nozinhos, como se estivesse embrulhando o presente mais precioso da vida dela. E era mesmo. Assim, ó, ela me mostrou como segurar. Você põe o bracinho dela aqui dentro, dobra essa ponta, amarra aqui do lado. Se ela chorar, você balança devagarinho e faz psiu-psiu no ouvidinho dela. Eu prestava atenção em cada movimento, gravava cada detalhe. Sabia que aqueles ensinamentos eram importantes, que talvez fosse a única oportunidade que eu ia ter de aprender como cuidar da minha irmãzinha. Minha mãe sempre foi cuidadosa, mas naquele momento ela parecia estar me ensinando as coisas mais importantes do mundo, como se soubesse que talvez não fosse ter outra chance. A bebezinha mexeu os bracinhos pequeninos e fez um barulhinho fofo, como um suspiro de satisfação.
Os olhinhos dela se abriram por um segundinho e eu vi que eram escuros, igualzinhos aos da nossa mãe. Depois ela bocejou, daqueles bocejos miúdos de bebê que fazem a gente derreter de amor, e voltou a dormir. Ela é bonita, né, mamãe? Eu perguntei, passando o dedo delicadamente na mãozinha fechada da Mirtes. A pele dela era lisa e macia, como pétala de rosa, e tinha aquele cheiro gostoso de bebê novo que é impossível de descrever, mas que fica gravado na memória para sempre. É a coisa mais linda do mundo, minha mãe respondeu, e pela primeira vez desde que a bebê tinha nascido, eu vi um sorriso no rosto dela. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Um sorriso que iluminava o quarto escuro e fazia esquecer por um momento toda a tristeza que pairava sobre nossa casa. E você também, minha filha. Vocês duas são as coisas mais preciosas que Deus me deu. Do lado de fora, começou a chover mais forte. As gotas batiam no telhado de zinco, fazendo um barulho constante, como se o céu estivesse chorando junto com a gente. O vento empurrava a chuva contra a janela e eu conseguia sentir o cheiro da terra molhada misturado com o perfume das flores de laranjeira que ficavam perto da casa. Era engraçado como a chuva mudava tudo. Quando estava sol, nossa casa parecia só pequena e pobre. Mas com chuva, ela virava um abrigo aconchegante, um lugar onde a gente podia se esconder do mundo lá fora. Pelo menos era assim que eu gostava de pensar. Meu pai tinha parado de gritar, mas isso não era bom sinal. Quando ele ficava quieto depois de beber, era porque estava planejando alguma coisa. Era nessas horas que ele ficava mais perigoso. Quando a raiva fermentava dentro dele junto com a pinga, criando uma mistura explosiva que podia explodir a qualquer momento. Mamãe, eu sussurrei. Por que ele não gosta de menina? Ela suspirou fundo, como se a pergunta pesasse 1 tonelada. Era uma pergunta que eu já tinha feito outras vezes, mas que ela sempre desconversava. Dessa vez, talvez por causa da situação, ela decidiu responder de verdade. Não é que ele não gosta, filha. É que algumas pessoas aprendem coisas erradas quando são pequenas. Aprendem que homem vale mais que mulher. E aí passam a vida inteira acreditando nisso. Mas isso não tá certo. Não tá. Mas tem gente que leva uma vida inteira para descobrir. Ela beijou a testa da Mirtes com carinho infinito. Por isso que eu quero que vocês duas cresçam sabendo que são importantes, que são valiosas, que não precisam se diminuir para ninguém. Ficamos ali conversando baixinho por um tempo, enquanto a chuva continuava caindo e meu pai continuava bebendo na sala. Minha mãe me contou histórias da família dela, coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Falou de como minha avó Josefa era uma mulher forte que criou 7 filhos sozinha depois que meu avô morreu na guerra. Sua avó dizia que força de mulher não tá no grito, filha. Tá na persistência, na capacidade de continuar em pé mesmo quando tudo desaba. Ela costumava dizer que mulher é como bambu, verga, mas não quebra. Era engraçado ouvir essas histórias. Minha mãe parecia diferente quando falava da família dela. Parecia mais viva, como se lembrasse de quem ela era antes de se casar, antes de se tornar esposa de um homem que não sabia valorizar o tesouro que tinha. Sua avó também passou dificuldades, ela continuou, mas nunca perdeu a fé. Dizia que Deus não abandona suas filhas, que sempre manda um anjo para proteger quando a coisa aperta. E ela morreu como, mamãe? Dormindo, filha. Numa tarde de domingo, depois de ver todos os netos brincando no quintal. Foi embora em paz, sabendo que tinha cumprido sua missão. A Mirtes acordou chorando baixinho, daquele jeito que bebê chora quando tá com fome. Minha mãe abriu o vestido com cuidado e colocou ela para mamar. Era uma coisa linda de ver, quase sagrada. A bebezinha se agarrava no peito da mãe como se soubesse que ali estava sua proteção, seu alimento, seu amor. Mamãe, eu perguntei, observando a cena. Como é que a senhora sabia que eu ia ser forte? Ela sorriu, um sorriso cheio de carinho e orgulho. Porque você nasceu numa noite de tempestade, filha. Quando a parteira pôs você no meu colo, você não chorou. Você abriu os olhinhos e ficou me olhando como se quisesse dizer: não se preocupa, mãe, eu dou conta.
Eu não lembrava disso, claro, mas gostava de imaginar que tinha nascido corajosa, que de alguma forma, lá no fundo, eu sempre soube que um dia ia precisar ser forte, que um dia ia ter que proteger alguém que amava. Foi quando ouvimos a cadeira arrastando no chão da sala. Meu pai tinha se levantado. Os passos dele vinham na direção do quarto, pesados, cambaleantes. O som das botas no assoalho de madeira ecoava pela casa como tambores de guerra, anunciando a batalha. Minha mãe me olhou com os olhos arregalados de medo e sussurrou urgente: "Pega o pano que tá ali na gaveta. O maiorzinho. Se precisar, você enrola a Mirtes nele e..." A porta se abriu com força, batendo na parede. Meu pai apareceu na soleira, cabelo despenteado, camisa amarrotada, cheiro forte de pinga misturado com suor. Os olhos dele estavam vermelhos, vidrados, com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão que significava perigo. Contador. 2.400 palavras. Cronologia verificada. "Onde tá essa desgraça?" ele perguntou, olhando direto para Mirtes no colo da minha mãe. "Francisco, por favor." Minha mãe tentou falar, mas a voz saiu tão baixa que quase não deu para ouvir. "Não me Francisco nada!" ele gritou, dando um passo para dentro do quarto. "Eu trabalhei que nem um condenado esse tempo todo esperando meu filho, e você me traz essa... Ele não terminou a frase, mas a raiva no rosto dele dizia tudo. Minha mãe se encolheu na cama, protegendo a bebê com o corpo. "Ela é nossa filha, Francisco. É uma bênção." "Bênção! Bênção!" Ele deu uma risada amarga, dessas que fazem a gente sentir frio na barriga. "Bênção é o que vai me ajudar na roça? Bênção é o que vai carregar meu nome quando eu morrer? Isso aí é mais uma boca para comer o pão que eu suo para ganhar." Mirtes começou a chorar, como se sentisse a energia ruim que pairava no ar. Meu pai olhou para ela com tanto desgosto que eu senti vontade de pegar a bebê e sair correndo. "Cala essa coisa!" ele berrou. "Cala, senão eu mesmo calo." Foi nessa hora que alguma coisa dentro de mim se rompeu. Uma coisa que era parte medo, parte raiva, parte amor pela minha irmãzinha, que nem tinha culpa de ter nascido menina. Eu me levantei do banquinho e fiquei de pé entre ele e a cama. "Ela é só um bebê", eu disse, com a voz trêmula, mas firme. "Ela não fez nada de errado." Meu pai me olhou como se tivesse visto um fantasma. "Ô menina atrevida, quem mandou você falar?" "Francisco, deixa a menina." Minha mãe tentou intervir. "Cala a boca, mulher. Já chega de desgraça por um dia." E então ele fez uma coisa que nunca vou esquecer. Ele olhou para Mirtes, depois para mim, depois para minha mãe e declarou: "Pronto, cansei. Amanhã cedo eu levo essa coisa embora. Deixo na porta da igreja ou do orfanato. Uma boca a menos para sustentar." O mundo parou. O coração da minha mãe parou. O meu próprio coração parou. Ele estava falando sério. Ia se livrar da nossa Mirtes como se ela fosse um cachorro sem dono. "Não!" minha mãe gritou, apertando a bebê contra o peito. "Não, Francisco, ela é nossa filha." "Não é filha minha. Filha minha tem que ser homem." E foi nesse momento, vendo o desespero no rosto da minha mãe e ouvindo o choro da minha irmãzinha, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida de 8 anos. Ia salvar a Mirtes. Não sabia como, mas ia. Tem momentos na vida da gente que o tempo parece parar, sabe, minha filha? Como se o mundo inteiro prendesse a respiração para ver o que a gente vai fazer. Foi exatamente assim naquela noite. Eu, uma menina de 8 anos, diante da decisão mais difícil que alguém pode tomar: ficar ou fugir, proteger ou se esconder. Meu pai entrou no quarto como uma tempestade. Os olhos dele eram 2 brasas vermelhas de ódio e decepção. Ele olhou para Mirtes no colo da minha mãe como se estivesse vendo o pior pesadelo da vida dele se realizando. "Onde está essa desgraça?" ele perguntou, com a voz pastosa de quem tinha bebido demais. "Francisco, por favor." Minha mãe tentou falar, mas a voz saiu tão baixa que quase não deu para ouvir. "Não me Francisco nada!" ele gritou, dando um passo para dentro do quarto.
O cheiro forte de pinga que vinha dele tomou conta do ambiente. Eu trabalhei que nem um condenado esse tempo todo esperando meu filho, e você me traz essa... Ele não terminou a frase, mas a raiva no rosto dele dizia tudo. Era como se a própria existência da Mirtes fosse uma ofensa pessoal contra ele. Como se ela tivesse escolhido nascer menina só para contrariá-lo. Minha mãe se encolheu na cama, protegendo a bebê com o corpo. Ela é nossa filha, Francisco. É uma bênção. Bênção! Bênção! Ele deu uma risada amarga, dessas que fazem a gente sentir frio na barriga. Bênção é o que vai me ajudar na roça? Bênção é o que vai carregar meu nome quando eu morrer? Isso aí é mais uma boca para comer o pão que eu suo para ganhar. Era terrível ver como ele falava da minha irmãzinha, como se ela não fosse gente, como se fosse só um fardo. Mirtes começou a chorar, como se sentisse a energia ruim que pairava no ar. O chorinho dela era alto e assustado, diferentes daqueles chorinhos mansos que ela fazia quando estava com fome ou sono. "Cala essa coisa!" ele berrou. "Cala, senão eu mesmo calo!" Foi nessa hora que alguma coisa dentro de mim se rompeu. Uma coisa que era parte medo, parte raiva, parte amor pela minha irmãzinha que nem tinha culpa de ter nascido menina. Eu me levantei do banquinho onde estava escondida e fiquei de pé entre ele e a cama. "Ela é só um bebê", eu disse com a voz trêmula, mas firme. "Ela não fez nada de errado." Meu pai me olhou como se tivesse visto um fantasma. "Ô menina atrevida, quem mandou você falar? Francisco, deixa a menina." Minha mãe tentou intervir, mas ele não deixou. "Cala a boca, mulher. Já chega de desgraça por um dia." E então ele fez uma coisa que nunca vou esquecer. Ele olhou para Mirtes, depois para mim, depois para minha mãe e declarou com uma frieza que gelou meu sangue: "Pronto. Cansei. Amanhã cedo eu levo essa coisa embora. Deixo na porta da igreja ou do orfanato. Uma boca a menos para sustentar." O mundo parou. O coração da minha mãe parou. O meu próprio coração parou. Ele estava falando sério. Ia se livrar da nossa Mirtes como se ela fosse um cachorro sem dono. "Não!" minha mãe gritou, apertando a bebê contra o peito. "Não, Francisco! Ela é nossa filha! Não é filha minha! Filha minha tem que ser homem!" Ele saiu do quarto pisando duro, mas voltou alguns minutos depois com uma garrafa na mão e uma expressão ainda mais sombria. Trancou a porta do quarto por fora e levou a chave. "Ninguém sai daqui até eu decidir o que fazer", ele gritou através da madeira. "E se eu ouvir barulho, vocês vão se arrepender." Ficamos presas. Eu, minha mãe e a Mirtes, trancadas como criminosas por um crime que não cometemos, o crime de sermos mulheres. Minha mãe chorava em silêncio, balançando a bebê que não parava de chorar. Eu me sentei na beira da cama, sentindo o peso da responsabilidade caindo sobre meus ombros pequenos. "Mamãe", eu sussurrei, "ele não vai mesmo fazer isso, vai?" Ela me olhou com olhos cheios de lágrimas. "Vai sim, filha. Quando ele põe uma ideia na cabeça, vai sim." Foi nesse momento que eu tomei a decisão mais importante da minha vida, de 8 anos. Olhei para minha irmãzinha indefesa, depois para minha mãe destroçada e soube o que tinha que fazer. "Então a gente sai daqui antes dele fazer qualquer coisa." Minha mãe me olhou espantada. "Como, filha?" Ele trancou a porta. "Pela janela. Lembra que a senhora me ensinou como amarrar a Mirtes? Eu levo ela." Durante as próximas horas, ficamos planejando a fuga. Minha mãe me ensinou tudo o que podia sobre cuidar de bebê. Como segurar direito, como fazer parar de chorar, como saber se estava com fome, ou sede ou frio. "Se ela chorar muito, você molha um paninho na água e deixa ela chupar", ela explicou. "E se não tiver água, você molha com sua própria saliva. Bebê precisa de líquido." Ela me mostrou como dobrar as fraldas, como limpar a Mirtes quando fizesse cocô, como protegê-la do frio. Cada ensinamento vinha acompanhado de lágrimas silenciosas, porque as duas sabíamos que talvez não íamos nos ver de novo. "Mamãe", eu perguntei de repente, "por que a senhora não vem comigo?" Ela balançou a cabeça devagar. "Não posso, filha. Ele vai me procurar. E se eu não estiver aqui, vai saber que vocês fugiram e vai atrás."
Mas e se ele machucar a senhora? Ah, minha filha. Ela passou a mão no meu rosto com uma ternura infinita. Eu já apanhei tanto na vida que mais um pouco não vai fazer diferença. Mas se eu servir de distração para vocês escaparem, se meu sofrimento trouxer liberdade para vocês duas, então vai valer a pena. Naquele momento, eu entendi uma coisa que só quem passa por certas situações consegue entender. Que às vezes amar significa se sacrificar. Que às vezes proteger quem a gente ama custa a própria vida. E que minha mãe estava disposta a pagar esse preço. O tempo passou devagar. Esperamos ele beber até cair no sono, como sempre fazia. Minha mãe me contou histórias da nossa família, das mulheres fortes que vieram antes de nós. Sua bisavó Sebastiana fugiu de casa aos 15 anos para não casar com um homem velho que o pai dela tinha escolhido, ela contou. Andou 3 dias pela mata até chegar numa cidade onde ninguém conhecia ela. Trabalhou, estudou, virou parteira, criou 5 filhos sozinha e morreu respeitada por todo mundo. E ela se arrependeu de ter fugido? Nunca. Dizia que a liberdade vale qualquer sacrifício. A Mirtes dormia tranquila entre a gente, não sabendo que sua vida estava sendo decidida naquele quarto escuro. De vez em quando, ela mexia as mãozinhas, como se estivesse sonhando com anjos. Quando o ronco do meu pai começou a soar lá da sala, minha mãe me olhou sério. É agora ou nunca, Marta Maria. Ela pegou o pano maior que tinha separado e começou a me ensinar como amarrar a Mirtes no meu peito. Era um tecido de algodão resistente, do tipo que as mulheres da roça usavam para carregar os filhos enquanto trabalhavam. Ó, você põe ela assim, de ladinho. Dobra essa ponta por cima dos bracinhos. Amarra essa aqui na cintura e essa outra no peito. Ela testou se estava firme. Pronto. Agora ela vai onde você for. Senti o peso pequeno da minha irmãzinha contra meu coração. Era um peso bom, de responsabilidade, de amor. Ela estava quentinha, cheirava a bebê novo e leite materno. E se ela chorar no caminho? Eu perguntei. Você canta para ela. Lembra da música que eu sempre canto? Minha mãe começou a cantarolar baixinho. Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar, mas a Marta tá aqui para te proteger. Era uma melodia doce que acalmava até coração aflito. Eu decorei cada nota, cada palavra. Marta Maria, minha mãe segurou meu rosto com as 2 mãos. Olha bem para mim. Eu olhei. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma determinação ali que eu nunca tinha visto antes. Você vai cuidar da sua irmã, vai crescer forte e honesta, vai estudar, vai ser alguém na vida e, quando for grande, vai ensinar para ela quem foi a mãe que a amou desde o primeiro minuto de vida. Eu prometo, mamãe. E mais uma coisa. Ela abriu a gaveta e tirou um cordãozinho dourado com uma medalha pequena de Nossa Senhora Aparecida. Era da sua avó Josefa. Ela usava isso quando fugia dos bandidos, lá no tempo da guerra. Disse que nunca falhou. Ela colocou o cordão no meu pescoço. A medalha estava quentinha, como se tivesse absorvido todo o amor das mulheres da nossa família. Eu senti a caminho do nada. Encontrei meu milagre. Por Marta Maria, 72 anos. Parte 3. Tem momentos na vida da gente que o tempo parece parar, sabe, minha filha? Como se o mundo inteiro prendesse a respiração para ver o que a gente vai fazer. Foi exatamente assim naquela noite. Eu, uma menina de 8 anos, diante da decisão mais difícil que alguém pode tomar, ficar ou fugir, proteger ou se esconder. Meu pai saiu do quarto pisando duro, resmungando palavras que eu nem vou repetir aqui. Ele foi direto para a garrafa de pinga que deixava em cima da mesa da cozinha. Logo a gente ouviu o barulho do líquido sendo despejado no copo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele estava se enchendo de coragem líquida, do tipo que deixa os homens perigosos. Minha mãe chorava em silêncio, beijando a cabecinha da Mirtes, como se quisesse gravar na memória cada fio de cabelo, cada ruguinha da testa pequenininha. As lágrimas dela caíam no rosto da bebê, que dormia sossegada, alheia ao destino terrível que o pai queria dar para ela. Mamãe, eu sussurrei, me aproximando da cama.
A senhora lembra do que me ensinou sobre ser forte? Ela me olhou através das lágrimas. Lembro, filha. Então a senhora precisa confiar em mim agora. Eu falei isso com uma certeza que nem eu sabia de onde vinha. Era como se alguma coisa maior que eu estivesse falando através da minha boca. Uma força que não era minha, mas que estava ali, me sustentando. Peguei o pano maior que minha mãe tinha separado e estendi na cama. Era um retalho de chita com florezinhas amarelas estampadas, daqueles que ela usava para fazer vestidinho para mim. Cheirava a sabonete de coco e a amor de mãe. Me ensina direito como amarrar ela, eu pedi. Minha mãe entendeu na hora o que eu estava pensando. Os olhos dela se encheram de lágrimas novas, mas era um choro diferente. Era choro de quem reconhecia uma guerreira crescendo na sua frente. Oh, Marta Maria! Você põe ela assim, de ladinho, dobra essa ponta por cima dos bracinhos, amarra essa aqui na cintura e essa outra no peito. Ela me mostrou cada movimento com carinho. Fica que nem uma tipóia, entendeu? Ela vai ficar pertinho do seu coração. Enquanto ela me ensinava, a gente ouvia meu pai lá fora, cada vez mais alterado. Ele falava sozinho, contava para os copos quantos filhos homens os outros homens tinham, quanto dinheiro eles ganhavam com isso. A raiva dele crescia a cada gole. E se ela chorar no caminho? Eu perguntei. Você balança devagarinho e faz o barulho que eu faço. A minha mãe começou a cantarolar baixinho uma cantiga que ela sempre cantava para mim quando eu era menor. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar, mas a mamãe tá aqui para te proteger. Era uma melodia doce, que acalmava até bicho bravo. Ficamos ali praticando, enquanto a chuva continuava caindo lá fora. O vento tinha diminuído, mas ainda dava para ouvir as folhas das árvores sussurrando, como se estivessem contando segredos para a noite. De vez em quando, um sapo cantava lá do brejo, e eu pensava que até os bichos do mato tinham mais direito de viver em paz que a gente. Mamãe, eu perguntei de repente, a senhora vem comigo? Ela balançou a cabeça devagar. Não posso, filha. Ele vai me procurar. E se eu não estiver aqui, vai saber que vocês fugiram e vai atrás. Mas e se ele machucar a senhora? Ah, minha filha. Ela passou a mão no meu rosto com uma ternura infinita. Eu já apanhei tanto na vida que mais um pouco não vai fazer diferença. Mas se eu servir de distração para vocês escaparem, se meu sofrimento trouxer liberdade para vocês duas, então vai valer a pena. Naquele momento, eu entendi uma coisa que só quem passa por certas situações consegue entender. Que às vezes amar significa se sacrificar. Que às vezes proteger quem a gente ama custa a própria vida. E que minha mãe estava disposta a pagar esse preço. A Mirtes acordou e começou a choramingar. Minha mãe rapidinho deu o peito para ela, para não chamar a atenção do meu pai. Enquanto a bebê mamava, eu fiquei olhando pela fresta da janela, calculando a melhor hora para sair. A chuva tinha parado, mas o chão ainda estava molhado. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque meus passos não iam fazer barulho na terra seca. Ruim porque eu ia escorregar no barro e talvez cair com a bebê no colo. Quando ele dormir, minha mãe sussurrou, você conta até 100 bem devagar. Depois abre a janela da cozinha e sai por ali. Não passa pela sala, entendeu? Eu balancei a cabeça que sim. A janela da cozinha dava para o fundo da casa, longe de onde meu pai costumava sentar para beber. Se eu fosse esperta e silenciosa, dava para sair sem ele perceber. E a senhora? O que vai falar quando ele perguntar onde a gente tá? Vou dizer que vocês estão dormindo no meu quarto, que a bebê não parava de chorar e eu trouxe para perto de mim. Ela pensou um pouco. Isso vai me dar algumas horas antes dele descobrir. Algumas horas. Era o que eu tinha para chegar longe dali, para encontrar algum lugar seguro onde a Mirtes pudesse crescer sem medo. Do lado de fora, os barulhos da cozinha foram diminuindo. Meu pai ainda falava sozinho, mas a voz estava mais pastosa, mais lenta. A pinga estava fazendo efeito. Daqui a pouco, ele ia desabar numa cadeira e dormir igual sempre fazia. Minha mãe terminou de amamentar a Mirtes e a envolveu no pano florido. A bebezinha estava quentinha, satisfeita, com a barriguinha cheia. Era a hora perfeita para viajar.
Vem cá, minha mãe me chamou. Ela amarrou o pano no meu peito, ajeitou a Mirtes lá dentro, testou se estava firme. Assim, agora ela vai com você para onde você for. Eu senti o peso pequeno da minha irmãzinha contra meu coração. Era um peso bom, de responsabilidade, de amor. Ela era tão pequena, tão indefesa, mas ao mesmo tempo era minha força. Era por ela que eu ia ter coragem de enfrentar a escuridão lá fora. Marta Maria. Minha mãe segurou meu rosto com as 2 mãos. Olha bem para mim. Eu olhei. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma determinação ali que eu nunca tinha visto antes. Você vai cuidar da sua irmã. Vai crescer forte e honesta. Vai estudar, vai ser alguém na vida. E quando for grande, vai ensinar para ela quem foi a mãe que a amou desde o primeiro minuto de vida. Eu prometo, mamãe. E mais uma coisa. Ela abriu a gaveta e tirou um cordãozinho dourado com uma medalha pequena de Nossa Senhora Aparecida. Era da sua avó Josefa. Ela usava isso quando fugia dos bandidos, lá no tempo da guerra. Disse que nunca falhou. Ela colocou o cordão no meu pescoço. A medalha estava quentinha, como se tivesse absorvido todo o amor das mulheres da nossa família. Eu senti uma paz estranha, como se todas as minhas ancestrais estivessem ali comigo, me dando força. Agora vai, minha mãe sussurrou, antes que ele acorde. Eu me levantei com cuidado, sentindo o peso da Mirtes no peito. Ela dormia profundamente, embalada pelo movimento. A janela do quarto era pequena, mas eu era pequenininha também. Dava para passar. Minha mãe me ajudou a abrir a janela devagar, sem fazer barulho. O ar da noite entrou frio e úmido. Lá fora estava escuro, mas eu conseguia ver o contorno das árvores contra o céu nublado. Vai pro lado do pasto, ela me orientou. Longe da estrada principal. E lembra, se alguém perguntar alguma coisa, você diz que tá indo para a casa da Dona Benedita. Passei uma perna pela janela, depois a outra. A Mirtes se mexeu um pouco, mas não acordou. Meus pés descalços tocaram o chão molhado do quintal. Mamãe, eu sussurrei, olhando para trás uma última vez. Vai, filha, vai e salva sua irmã. Foram as últimas palavras que ouvi dela por muitos anos. Comecei a correr. Corri pelos caminhos de terra, pisando em pedras que cortavam meus pés descalços, tropeçando em buracos que a chuva tinha feito na estrada. Mas nem sentia dor. O amor pela Mirtes era maior que qualquer machucado. A lua aparecia e sumia entre as nuvens, dando uma claridade fraca que mal deixava ver o caminho à frente. Eu conhecia aqueles caminhos de cor, tinha brincado neles a vida toda, mas de noite tudo parecia diferente. As árvores viravam monstros, as sombras viravam fantasmas e cada barulho do mato me fazia parar o coração. Mas eu continuava correndo, porque sabia que a qualquer momento meu pai podia acordar, descobrir que a gente tinha fugido e sair atrás de nós feito um louco. E se ele me pegasse? Nossa Senhora, se ele me pegasse, ia ser o fim da Mirtes. O mato cheirava diferente de noite. Cheirava a terra úmida, a folhas molhadas, a flores que só abriam no escuro. Tinha cheiro de liberdade também, daquele tipo de liberdade que custa caro, mas que vale cada sacrifício. Depois de muito tempo correndo, devia ter sido umas 2 horas, talvez 3, eu comecei a sentir as pernas tremendo de cansaço. A Mirtes tinha acordado e começado a choramingar baixinho. Ela devia estar com fome, com sede, talvez com frio. Parei debaixo de uma árvore grande para descansar e tentar acalmar ela. Era uma figueira velha, com galhos grossos que formavam um abrigo natural. O cheiro das folhas era reconfortante, familiar. Psiu, psiu, minha irmãzinha, eu sussurrava, balançando ela devagarinho como minha mãe tinha me ensinado. Não chora, não. A Marta tá aqui. Não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Cantarolei a mesma cantiga que minha mãe cantava, tentando imitar a voz doce dela. A Mirtes parou de chorar por um tempinho, mas logo começou de novo. Ela estava com fome, e eu não tinha como dar o que ela precisava. Foi quando eu ouvi.
Um barulho de galho quebrando atrás de mim. Depois outro. Alguém estava vindo. Meu sangue gelou. Será que era meu pai? Será que ele tinha acordado e me seguido? Eu me escondi atrás do tronco da árvore, tapando a boca da Mirtes com cuidado para ela não chorar. O coração batia tão forte que eu achava que quem quer que fosse ia conseguir ouvir. Os passos se aproximaram. Devagar, cautelosos, era passo de gente grande, pesado. Definitivamente não era criança nem bicho do mato. Eu apertei a medalha da Nossa Senhora entre os dedos e rezei como nunca tinha rezado na vida. Por favor, meu Deus, não deixa ele me achar. Protege a gente. Os passos pararam bem perto da árvore onde eu estava escondida. Eu segurei a respiração. A Mirtes, como se sentisse o perigo, ficou quietinha no meu peito. Tem alguém aí? Era a voz de homem, mas não era a voz do meu pai. Era uma voz mais grave, mais calma. Uma voz que não parecia furiosa. Eu sei que tem alguém aí. Vi vocês passarem pela estrada. A voz continuou gentil. Não tenham medo. Não vou fazer mal. Eu fiquei em dúvida. Será que podia confiar? Será que era algum vizinho conhecido? Ou será que era algum homem ruim que andava pelo mato de madrugada procurando gente para fazer maldade? Sou o Luiz, da fazenda do Poço Fundo, a voz disse. Tava voltando da cidade quando vi uma criança correndo pela estrada com alguma coisa no colo. Fiquei preocupado. Luiz da fazenda do Poço Fundo. Eu conhecia esse nome. Minha mãe já tinha falado dele. Era um homem bom, trabalhador, que sempre ajudava os vizinhos quando precisavam. Mas mesmo assim, eu tinha medo. A Mirtes começou a chorar de novo, mais alto dessa vez. Não tinha como esconder mais. É um bebê? A voz do homem ficou preocupada. Criança, sai daí. O bebê tá com fome, precisa de ajuda. Eu respirei fundo, peguei toda a coragem que tinha no peito e saí de trás da árvore. Na claridade fraca da lua, eu vi um homem alto, moreno, de bigode grisalho. Ele montava um cavalo castanho e tinha uma expressão bondosa no rosto. Meu Deus do céu, ele disse quando me viu. Você é a menina do Francisco? Eu balancei a cabeça que sim, sem conseguir falar. E esse bebê? É minha irmã. Eu consegui sussurrar. Nasceu hoje. O homem desceu do cavalo devagar, como se não quisesse me assustar. Que vocês estão fazendo aqui no meio do mato de madrugada? E então eu desabei. Comecei a chorar como nunca tinha chorado na vida. Chorei de medo, de cansaço, de alívio por ter encontrado alguém que parecia bom. Chorei por tudo que tinha acontecido naquele dia terrível. Ele disse que ia jogar ela fora. Eu soluçava. Disse que ia levar para o orfanato porque ela nasceu menina. Eu fugi com ela. Não podia deixar. Seu Luiz se ajoelhou na minha frente, os olhos cheios de compaixão. Ah, menina! Que situação é essa? Foi naquele momento, vendo a bondade no rosto daquele homem desconhecido, que eu soube. Íamos ficar bem. De alguma forma, íamos ficar bem. Você já correu no escuro com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca? Já sentiu o medo e a coragem brigando dentro do peito ao mesmo tempo? Pois foi exatamente isso que vivi naquela noite, que mudou minha vida para sempre. Seu Luiz estendeu os braços para mim com uma gentileza que eu não estava acostumada a ver em homem. Deixa eu ver a bebê, ele disse com uma voz tão doce que me lembrou do meu avô, que tinha morrido quando eu era pequena. Eu hesitei por um momento. Confiar num estranho no meio do mato, de madrugada, era perigoso. Mas alguma coisa no jeito dele, na expressão bondosa do rosto, na forma carinhosa como olhava para Mirtes, me disse que podia confiar. Deixei ele pegar minha irmãzinha no colo. Ele a segurou com o cuidado de quem já tinha experiência com bebê, balançando ela devagarinho quando ela começou a choramingar. Que bebezinha mais linda! Ele murmurou, olhando para ela com carinho de vô. Que pai louco é esse que não quer uma filha dessas? Era estranho ouvir alguém falando da Mirtes com amor, com admiração. Em casa, desde que ela nasceu, só tinha ouvido palavras de raiva e decepção.
Ver alguém olhando para ela como se fosse um tesouro me encheu de esperança. A Mirtes chorava de fome, os punhinhos cerrados, o rostinho vermelho. Seu Luís balançava ela no colo com jeito, mas ela não se acalmava. O choro dela ecoava pela mata silenciosa, um som que partia o coração. Ela tá com fome, eu expliquei, sentindo a culpa apertar meu peito. Só mama no peito da mamãe. Então vamos resolver isso. Ele me ajudou a subir no cavalo e montou atrás de mim, segurando a Mirtes com todo o cuidado do mundo. Minha comadre Eulália teve bebê há pouco tempo. Ela vai poder ajudar. O cavalo era manso. Andava numa cadência suave que embalava a gente. Eu nunca tinha andado a cavalo de noite, e era uma experiência estranha. O mundo parecia diferente visto de cima. As árvores eram mais altas, os caminhos mais largos, e eu me sentia mais longe dos perigos do chão. Enquanto cavalgávamos pela noite, contei tudo para seu Luís. A raiva do meu pai quando descobriu que era menina, a ameaça de abandonar a Mirtes, a decisão de fugir. Ele ouvia em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, como se não conseguisse acreditar. Seu Francisco sempre foi cabeça dura, ele disse por fim, com tristeza na voz. Mas isso passou de todos os limites. Criança é bênção de Deus, não importa se é menino ou menina. A forma como ele falava, com respeito e carinho, me fez perceber que nem todos os homens eram como meu pai. Que existiam homens no mundo que sabiam valorizar as filhas, que entendiam que ser pai era privilégio, não fardo. Seu Luís, eu perguntei, curiosa. O senhor tem filhos? Tenho 3, ele respondeu com orgulho. 2 meninos e uma menina. E posso te garantir, minha filha não vale menos que meus filhos. Pelo contrário, é ela quem cuida de mim quando fico doente. É ela quem lembra dos aniversários. É ela quem traz os netos para alegrar minha velhice. Ouvi isso com admiração. Uma filha valorizada, respeitada, amada. Era difícil imaginar como seria crescer numa casa assim. O caminho até a casa da comadre Eulália parecia não ter fim. A Mirtes chorava cada vez mais alto, e eu me sentia desesperada por não conseguir ajudá-la. Era terrível ver minha irmãzinha sofrendo e não poder fazer nada. Calma, pequena, seu Luís murmurava para ela. Logo, logo você vai ter o que precisa. A casa da comadre Eulália ficava numa clareira pequena, cercada de pés de manga e cajá. Era uma casinha simples, mas bem cuidada, pintada de amarelo claro com janelas azuis. Tinha um jardim de flores na frente, rosas, cravos, margaridas e cheiro de pão doce vindo da cozinha. Mesmo sendo madrugada, tinha luz acesa na janela da frente. Dona Eulália deve estar acordada por causa do bebê dela, seu Luís explicou. Bebê pequeno não deixa ninguém dormir direito. Ele bateu na porta devagar, respeitoso. Comadre Eulália, sou eu, Luís. Uma senhora baixinha, de cabelos brancos presos num coque frouxo, abriu a porta. Ela usava uma camisola de algodão florido e tinha cara de quem tinha acabado de acordar, mas os olhos dela eram alertas, gentis. Luís, que aconteceu? Ela perguntou, notando a situação inusitada. Precisamos da sua ajuda, comadre. Tem uma bebê aqui que tá com fome e a situação é complicada. Dona Eulália nos fez entrar sem fazer mais perguntas. A casa cheirava a camomila e a leite morno. Um cheiro reconfortante que me lembrou da segurança que eu sentia quando era pequenininha e minha mãe ainda não vivia com medo. A sala era pequena, mas aconchegante. Tinha um sofá de madeira com almofadas bordadas, uma mesa redonda com toalha de crochê e uma cadeira de balanço perto da janela. As paredes eram decoradas com quadros de santos e fotos da família. Deixa eu ver essa criaturinha, Dona Eulália disse, pegando a Mirtes no colo com a naturalidade de quem já criou muitos filhos. Ah, que bebezinha mais linda! E tão novinha! Ela examinou a Mirtes com carinho, como só mulher que já criou filho sabe fazer. Tocou na testinha dela para ver se tinha febre, olhou a cor da pele, verificou se estava respirando bem.
Nasceu hoje mesmo, não foi? Ainda tenho um umbiguinho fresquinho. Nasceu hoje de madrugada, eu confirmei. Dona Eulália, eu disse com a voz trêmula, sentindo que podia confiar nela. A senhora pode dar leite para ela? Ela tá com muita fome. Claro que posso, filha. Ela sentou na cadeira de balanço e abriu a camisola sem pudor. Meu Pedrinho tem 3 meses, ainda tenho leite de sobra. E leite de mãe é leite de mãe, serve para qualquer bebê. Ver a Mirtes mamando tranquila no colo daquela senhora boa foi como ver um milagre acontecer. Ela parou de chorar na hora. Agarrou-se no peito da Dona Eulália como se soubesse que ali estava segura, que ali encontraria o alimento que precisava. O rostinho da Mirtes relaxou, os punhinhos se abriram, e ela começou a mamar com vontade. O barulhinho que ela fazia era música para os meus ouvidos. Música de bebê satisfeito, de bebê amado. Agora me conta direito o que aconteceu, Dona Eulália disse, olhando para mim com ternura maternal. E eu contei tudo de novo. A cada palavra, o rosto dela ficava mais indignado. Quando terminei, ela balançou a cabeça com tristeza profunda. Que homem sem coração, ela murmurou, acariciando o cabelo da Mirtes. Como pode rejeitar uma filha assim? Como pode preferir jogar fora uma vida do que assumir que Deus mandou uma menina? O que a gente faz agora? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Ele deve ter acordado e descoberto que a gente fugiu. Vai vir atrás. Seu Luís e Dona Eulália se entreolharam. Era um olhar de adultos que estavam tomando uma decisão importante, que sabiam que suas próximas palavras iam mudar o rumo das coisas. Vocês vão ficar aqui por hoje, Dona Eulália disse com firmeza. Amanhã a gente vê o que fazer. Mas e se ele vier procurar? Se vier, eu converso com ele, Seu Luís respondeu, e havia uma firmeza na voz dele que me tranquilizou. Francisco pode ser teimoso, mas não é burro. Vai entender que não pode tratar as filhas assim. Dona Eulália preparou um cantinho para mim dormir. Pegou lençóis limpos, fez uma cama improvisada no sofá, trouxe um travesseiro macio que cheirava a alfazema. Para a Mirtes, ela arrumou uma cesta de vime forrada com panos macios. Aqui, ó, ela mostrou. Sua irmãzinha vai dormir aqui pertinho de você. E se ela acordar com fome durante a noite, você me chama. A casa toda respirava paz. Era diferente da minha casa, onde sempre havia tensão no ar, onde a gente nunca sabia quando o próximo grito ia ecoar. Ali, o silêncio era bom, era protetor. Deitei no sofá macio, com a Mirtes dormindo na cestinha ao meu lado. Pela primeira vez em horas, eu me permiti relaxar. Os músculos das pernas doíam da corrida, os pés estavam machucados pelas pedras do caminho, mas o coração estava em paz. Dorme, filha, Dona Eulália sussurrou, cobrindo-me com uma manta de lã. Amanhã a gente resolve tudo. Mas mesmo cansada, demorei para dormir. Ficava olhando para Mirtes, vendo o peitinho pequenino subir e descer no ritmo da respiração tranquila. Ela estava segura, alimentada, protegida. Por enquanto, era só isso que importava. Naquela noite, dormi pela primeira vez em semanas sem medo. Sem medo de gritos, sem medo de pancadas, sem medo de que minha irmãzinha fosse rejeitada por ser quem era. A Mirtes dormia ao meu lado, a barriguinha cheia, protegida por pessoas boas. E eu sabia que, por mais difícil que fosse dali para frente, tinha tomado a decisão certa. Tinha salvado minha irmã. E no processo, tinha descoberto que era mais forte do que imaginava. Acordei com o cheiro de bolinho de chuva fritando na panela e o som baixinho de uma oração sendo sussurrada. Dona Eulália estava na cozinha, mexendo a massa com carinho, pedindo proteção para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A luz da manhã entrava suave pela janela, dourada como mel, trazendo esperança junto com o aroma de canela. Por um momento fiquei confusa. Onde estava? Então as lembranças da noite anterior voltaram todas de uma vez. A fuga, o encontro com seu Luís, a chegada naquela casa acolhedora. E a Mirtes? Onde estava minha irmãzinha? Olhei para a cestinha ao lado do sofá e lá estava ela, dormindo sossegada.
As mãozinhas pequeninas estavam fechadas como se estivesse segurando toda a paz do mundo. Pela primeira vez, desde que ela nasceu, minha irmãzinha parecia segura, protegida, como o bebê tem direito de ser. Bom dia, filha. Dona Eulália sorriu quando me viu acordada. Dormiu bem? Eu fiz que sim com a cabeça, mas o estômago apertado dizia outra coisa, porque mesmo naquele aconchego todo, eu sabia que não podia durar. Meu pai devia estar procurando a gente. E quando encontrasse, toma, come alguma coisa. Ela pôs na minha frente um prato com bolinho quente e um copo de leite com rapadura derretida. Criança tem que se alimentar direito, ainda mais depois do que você passou ontem. Enquanto eu comia, e Nossa Senhora, como estava gostoso aquele bolinho. Dona Eulália me contou que seu Luiz tinha saído cedinho para falar com algumas pessoas. Não disse quem, nem para quê, mas pelo jeito dela, eu entendi que estava tramando alguma coisa boa pra gente. A casa dela era diferente da nossa. Tinha um cheiro constante de limpeza e carinho. As panelas brilhavam, as toalhas estavam sempre limpas e tudo tinha seu lugar certo. Mas não era uma limpeza nervosa, como a da minha mãe que vivia esfregando as coisas para distrair o medo. Era uma limpeza tranquila, de quem cuidava da casa por amor. Dona Eulália, eu perguntei, mordendo o bolinho com cuidado. A senhora acha que a gente vai ter que voltar para casa? Ela parou de mexer a massa e me olhou com aqueles olhos bondosos. Depende, filha. Seu pai pode mudar de ideia quando ver que vocês sumiram. Às vezes o susto faz o homem recobrar o juízo. E se não fizer? Aí a gente dá um jeito. Ela enxugou as mãos no avental florido. Criança não pode viver com medo. E bebê precisa de carinho, não de rejeição. Enquanto conversávamos, eu observava como ela se movia pela cozinha. Cada gesto era feito com cuidado, com propósito. Era diferente da minha mãe, que vivia tensa, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando o próximo problema. A Mirtes acordou chorando baixinho, daquele jeito manhoso que bebê chora quando quer colo. Dona Eulália a pegou no colo com naturalidade, como se fosse netinha dela. Ô bebezinha linda, ela murmurava, balançando ela devagarinho. Que chorinho gostoso, tá com fome de novo, né? Era incrível ver como a Mirtes se acalmava no colo dela. Como se soubesse que ali estava em casa, protegida por alguém que a queria bem. Muito diferente da rejeição que encontrou nos braços do próprio pai. Dona Eulália, eu perguntei curiosa. A senhora tem filhos? Tive 5, ela respondeu, com um sorriso triste. 3 criaram, 2 levou Deus pequenininhos. Agora todos já são casados, têm vida própria. Só vem me visitar nos domingos. E a senhora não fica sozinha? Sozinha não, filha. Triste às vezes, mas sozinha não. Deus sempre manda alguém para fazer companhia. Ontem mesmo mandou vocês 2. Por volta do meio-dia, ouvimos o barulho de cavalos chegando. Meu coração disparou. Será que era meu pai? Será que tinha vindo buscar a gente? Corri para a janela e espiei atrás da cortina de chitão. Era seu Luiz, mas não estava sozinho. Tinha mais 2 homens com ele. Um eu reconheci. Era seu Paulo, dono da venda onde minha mãe às vezes comprava açúcar e querosene. O outro eu não conhecia, mas pela roupa boa e pelo jeito sério, parecia ser alguém importante. Calma, filha. Dona Eulália notou meu nervosismo, pegando minha mão para me acalmar. Se Luiz trouxe essas pessoas, é porque tem um plano. Eles entraram na casa tirando o chapéu, cumprimentando Dona Eulália com respeito. O homem que eu não conhecia se apresentou como seu Geraldo, dono de uma fazenda grande nas bandas do Córrego do Ouro. Esta é a menina? Ele perguntou, me olhando com curiosidade, mas sem frieza. É sim, seu Luiz respondeu. Marta Maria, e aquela ali é a irmãzinha, Mirtes. Seu Geraldo se ajoelhou na minha frente, ficando da minha altura. Tinha olhos gentis e um sorriso que deixava a gente à vontade. Não era como meu pai, que sempre parecia estar julgando, sempre insatisfeito com o que via. Oi, Marta Maria, posso te chamar assim? Eu balancei a cabeça que sim. Seu Luiz me contou sua história.
Que menina corajosa você é! Fugir de casa para proteger a irmãzinha. Ele balançou a cabeça admirado. Isso é amor de verdade. Senhor foi falar com meu pai? Eu perguntei, com a voz trêmula. Fomos, seu Paulo respondeu, e o rosto dele estava sério. Eu, Luiz e mais uns vizinhos. Tentamos conversar com ele, fazer ele ver razão. E aí? Os homens se entreolharam. Era um olhar de quem tinha notícia ruim para dar, de quem não sabia como dizer uma verdade dolorosa. Seu pai não quis nem ouvir. Seu Luiz disse com tristeza. Disse que não quer saber das meninas, que se apareceu alguém para ficar com vocês, melhor ainda, que assim ele fica livre da despesa. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Meu próprio pai não queria nem saber da gente. Era como se tivéssemos morrido para ele, como se nunca tivéssemos existido. E minha mãe? Perguntei, com a voz quase sumindo de medo da resposta. Sua mãe? Seu Paulo respirou fundo, como se as palavras custassem a sair. Ela a apanhou feio ontem de noite quando ele descobriu que vocês tinham fugido. Tá machucada, mas tá viva. E... Ele hesitou. Ela mandou dizer que fez o certo, que prefere saber que vocês estão seguras longe dela do que em perigo perto dela. Comecei a chorar. Chorei pela minha mãe que tinha apanhado por nossa causa. Chorei pelo meu pai que não tinha coração. Chorei por mim e pela Mirtes, que tinham virado órfãs de pai vivo. Chorei pela injustiça de nascer menina num mundo que não nos queria. Foi quando seu Geraldo pôs a mão no meu ombro, gentil, mas firme. Marta Maria, olha para mim. Eu levantei os olhos cheios de lágrima. Eu e minha mulher não tivemos filhos. Nossa casa é grande, tem muito amor sobrando. Se você quiser, se sua mãe concordar, vocês podem vir morar conosco. Eu piscava, tentando entender direito o que ele estava dizendo. Parecia bom demais para ser verdade. De verdade? Sussurrei. De verdade! Vocês duas, para sempre, se quiserem. Como filhas, com direito a estudo, comida boa, roupa limpa e, principalmente, com direito a serem amadas pelo que são. Dona Eulália sorria, limpando os olhos com a ponta do avental. Seu Luiz e seu Paulo balançavam a cabeça, aprovando a ideia. Mas primeiro, seu Geraldo continuou. A gente precisa resolver as coisas direito. Conversar com sua mãe, ver se ela também quer uma vida melhor. Ela pode vir também? Pode sim. Se ela quiser recomeçar, se tiver coragem de deixar um homem que não sabe valorizar a família, pode sim. Naquele momento, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, nossa história pudesse ter final feliz. Esperança de que existiam pessoas boas no mundo, pessoas dispostas a amar crianças que não eram suas. À tarde, seu Geraldo voltou com notícias da minha mãe. Ele tinha conseguido falar com ela enquanto meu pai estava na roça cuidando dos animais. Ela quer ver vocês, ele disse, mas tem medo de seu pai descobrir. E aí, como a gente faz? Amanhã cedo ele vai para a cidade vender uns porcos. Sua mãe vai estar sozinha. É nossa chance de conversar com ela direito, sem medo. Naquela noite, quase não consegui dormir. Misturava a ansiedade para ver minha mãe de novo, com medo do que podia acontecer. E se fosse uma armadilha? E se meu pai descobrisse e fizesse algo terrível? E se minha mãe não quisesse deixar a vida que conhecia, por pior que fosse? Mas quando olhava para Mirtes dormindo tranquila na cestinha, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Ela merecia crescer num lugar onde fosse amada pelo que era. Uma menina linda, inteligente, cheia de vida. Não um fardo ou uma decepção. Na manhã seguinte, seu Geraldo me levou para casa, montada na garupa do cavalo dele. A Mirtes ia no meu colo, acordada e quietinha, como se soubesse que estava voltando para casa pela última vez. Quando chegamos, minha mãe estava esperando na porta. Magra, com o rosto roxo de pancada, mas com um sorriso que iluminou meu mundo inteiro. Minha filha! Ela correu e me abraçou como se não me visse há anos. Como eu senti sua falta. Mamãe!
Eu chorei grudada nela, sentindo o cheiro conhecido de sabonete de ervas que ela sempre usava. Ela pegou a Mirtes no colo e cobriu o rostinho pequeno de beijos. Minha bebezinha linda, como você cresceu nesses 2 dias. Conversamos na cozinha, enquanto ela preparava um café para o seu Geraldo. Ele explicou a proposta. Ela e nós duas íamos morar na fazenda dele, trabalhar, estudar, ter uma vida digna. E Francisco? Ela perguntou com medo na voz. Francisco fez a escolha dele, seu Geraldo respondeu com firmeza. Agora vocês fazem a de vocês. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para mim e para Mirtes. Eu via a luta acontecendo dentro dos olhos dela. O medo brigando com a esperança. O costume brigando com o sonho. A submissão brigando com a liberdade. Posso levar nossas coisas? Ela perguntou por fim. Pode levar o que quiser. Seu Geraldo sorriu. Vai ser a casa de vocês também. E foi assim que, numa manhã ensolarada de ventinho gostoso, saímos daquela casa onde só havia tristeza e fomos em direção a uma vida nova. Minha mãe numa mula emprestada, eu e Mirtes na garupa do cavalo do seu Geraldo. Não olhei para trás nem uma vez, porque sabia que nosso futuro estava lá na frente, não atrás. Vocês que estão me escutando, que talvez também carreguem feridas de família, saibam. Às vezes é preciso ter coragem de sair do lugar que machuca para encontrar o lugar que cura. Não é abandono, é sobrevivência. Não é falta de amor, é excesso de amor próprio. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 8 anos que correu no escuro carregando a irmãzinha? Eu diria para ela não ter medo. Diria que do lado de lá da escuridão havia luz esperando. Muita luz. A fazenda do seu Geraldo era como um pedaço do paraíso na terra. Uma casa grande de madeira, pintada de branco com janelas verdes, com varanda espaçosa onde cabiam 3 redes para descansar no fim de tarde. Tinha pomar com manga, jabuticaba e pitanga. Tinha um jardim que a dona Regina, a mulher dele, cuidava com amor, cheio de rosas vermelhas e cravos brancos que perfumavam o ar inteiro. A primeira vez que vi aquela casa, eu não acreditei que íamos morar ali. Era grande demais, bonita demais, diferente demais de tudo que eu conhecia. Tinha até banheiro dentro de casa, com privada de porcelana e uma bacia grande para tomar banho. Luxo que eu só tinha visto na casa do padre. Dona Regina. Ah, como falar dessa mulher sem que o coração se encha de gratidão. Ela nos recebeu como se fôssemos filhas que tinham voltado de uma viagem longa. Preparou quartos pra gente, com camas macias e lençóis que cheiravam a alfazema. Fez vestidos novos para mim e enxovais bordados à mão para Mirtes. Bem-vindas à nossa casa, ela disse no primeiro dia, me abraçando com aquela ternura que só mulher de verdade tem. Aqui vocês são família. E família a gente virou mesmo. Mas não foi fácil no começo. Eu estava acostumada com uma vida de privações onde cada pedaço de pão era disputado, onde cada gesto tinha que ser pensado para não despertar a raiva de ninguém. Na casa do seu Geraldo era tudo diferente. Pode pegar mais doce, filha, Dona Regina dizia quando me via comendo devagar, como se não merecesse. Aqui tem doce para todo mundo. Demorei meses para acreditar que aquilo era real. Que ninguém ia gritar comigo se eu fizesse barulho, que ninguém ia me bater se eu quebrasse alguma coisa sem querer, que eu podia dormir tranquila, sem medo de acordar com gritos e pancadas. Seu Geraldo me ensinou a ler direito, a fazer conta, a cuidar dos animais da fazenda. Ele tinha uma paciência infinita comigo. Repetia as lições quantas vezes fosse preciso, até eu entender. Dizia que menina também tinha que saber se virar no mundo, que conhecimento era a única herança que ninguém podia tirar da gente. Marta Maria, ele me dizia enquanto me ensinava a somar e subtrair. Você tem uma cabeça boa. Não desperdiça isso. Estuda, aprende tudo o que puder. Um dia você vai precisar cuidar de si mesma e da sua irmã. Dona Regina ensinou para minha mãe os segredos da costura fina, da culinária, da criação de galinha. Mas mais que isso, ensinou ela a sorrir de novo, a acreditar que merecia ser tratada com respeito e carinho.
Era lindo ver minha mãe descobrindo que podia ter opinião, que podia falar o que pensava sem levar tapa na cara. Seu Francisco era um homem perdido, Dona Regina dizia para ela. Mas você não precisa se perder junto. Você ainda é nova, ainda tem muito para viver. E a Mirtes? A Mirtes cresceu como florzinha em jardim bem cuidado. Aprendeu a engatinhar naqueles pisos de madeira encerada, deu os primeiros passinhos segurando na barra da saia da Dona Regina. Falou as primeiras palavras chamando seu Geraldo de Papai Gardo. Era uma criança alegre, risonha, cheia de vida. Muito diferente de como eu tinha sido. Sempre séria, sempre preocupada, sempre olhando por cima do ombro. A Mirtes cresceu sabendo que era amada, sabendo que era desejada, sabendo que sua existência era motivo de alegria. Os anos passaram como folhas de calendário voando no vento. Eu cresci, virei mocinha, aprendi tudo que uma mulher da minha época precisava saber. Mas aprendi também coisas que poucas mulheres sabiam. A ter opinião própria, a não baixar a cabeça para homem machista, a valorizar minha própria inteligência. Seu Geraldo me matriculou na escola da cidade, mesmo quando os vizinhos achavam desnecessário. Para que menina precisa estudar? Perguntavam. Vai casar mesmo, ter filho, cuidar de casa? Porque menina é gente igual menino, seu Geraldo respondia com firmeza, e gente precisa de educação. A escola era longe, eu ia a cavalo todos os dias. Aprendi a ler livros grossos, a escrever redação, a resolver problemas de matemática que faziam minha cabeça doer. Mas gostava. Gostava de sentir que estava crescendo por dentro, que estava me tornando alguém. A Mirte se tornou uma menina linda, esperta, cheia de vida. Diferente de mim, que sempre fui mais fechada, ela era falante, sociável, fazia amizade com todo mundo. Estudou na escola da cidade também. Aprendeu francês com uma professora que seu Geraldo trouxe especialmente para ela. Educação é investimento, ele dizia. Não é gasto. Quando a caminho do nada, encontrei meu milagre, por Marta Maria, 72 anos. Parte 6. Ah, minha filha, se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina de 8 anos que correu no escuro carregando a irmãzinha, eu diria para ela não ter medo. Diria que do lado de lá da escuridão havia luz esperando. Muita luz. A fazenda do seu Geraldo era como um pedaço do paraíso na terra. Uma casa grande de madeira, com varanda espaçosa e rede para descansar no fim de tarde. Tinha pomar com manga, jabuticaba e pitanga. Tinha um jardim que a Dona Regina, a mulher dele, cuidava com amor, cheio de rosas vermelhas e cravos brancos que perfumavam o ar inteiro. Dona Regina. Ah, como falar dessa mulher sem que o coração se encha de gratidão? Ela nos recebeu como se fôssemos filhas que tinham voltado de uma viagem longa. Preparou quartos pra gente, com camas macias e lençóis que cheiravam a alfazema. Fez vestidos novos para mim e enxovais bordados à mão para Mirtes. Bem-vindas à nossa casa, ela disse no primeiro dia, me abraçando com aquela ternura que só mulher de verdade tem. Aqui, vocês são família. E família, a gente virou mesmo. Seu Geraldo me ensinou a ler direito, a fazer conta, a cuidar dos animais da fazenda. Dizia que menina também tinha que saber se virar no mundo, que conhecimento era a única herança que ninguém podia tirar da gente. Dona Regina ensinou para minha mãe os segredos da costura fina, da culinária, da criação de galinha. Mas mais que isso, ensinou ela a sorrir de novo, a acreditar que merecia ser tratada com respeito e carinho. E a Mirtes? Ah, a Mirtes cresceu como florzinha em jardim bem cuidado. Aprendeu a engatinhar naqueles pisos de madeira encerada, deu os primeiros passinhos segurando na barra da saia da Dona Regina, falou as primeiras palavras, chamando seu Geraldo de Papai Gardo. Os anos passaram como folhas de calendário voando no vento. Eu cresci, virei mocinha, aprendi tudo que uma mulher da minha época precisava saber. Mas aprendi também coisas que poucas mulheres sabiam: a ter opinião própria, a não baixar a cabeça para homem machista, a valorizar minha própria inteligência.
A Mirtes se tornou uma menina linda, esperta, cheia de vida. Estudou na escola da cidade, aprendeu francês com uma professora que seu Geraldo trouxe especialmente para ela. Virou professora depois, como eu já contei para vocês. Uma professora querida, respeitada, que ensinou centenas de crianças a ler e escrever. Minha mãe, minha querida mãe, encontrou a paz que nunca teve. Viveu mais 20 anos na fazenda. Viu netas e bisnetas crescerem. Morreu dormindo numa tarde de domingo, com cheiro de jasmim entrando pela janela e o som da viola do seu Geraldo tocando na varanda. E meu pai? Ah, meu pai! Ele apareceu uma vez só, uns 5 anos depois que a gente foi embora. Chegou bêbado na fazenda, querendo buscar a família. Seu Geraldo conversou com ele na porteira, firme, mas respeitoso. Francisco, ele disse, você teve sua chance de ser pai. Escolheu não ser. Agora essas mulheres têm uma vida digna. Não vou deixar você atrapalhar. Meu pai tentou insistir, falar que era direito dele. Mas quando viu eu e a Mirtes na varanda, eu já uma moça de 13 anos, ela uma menininha risonha de 5, e viu que a gente se escondeu atrás da dona Regina com medo dele. Ele entendeu. Entendeu que tinha perdido o direito de ser chamado de pai. Foi embora e nunca mais voltou. Soubemos depois que morreu sozinho, numa pensão da cidade, cercado de garrafas vazias e arrependimentos que chegaram tarde demais. Eu me casei aos 20 anos com um rapaz bom, que conheci numa festa junina. Paulo Roberto, filho de fazendeiros da região, que me respeitava e valorizava a minha opinião. Tivemos 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. E sabe o que meu marido disse quando nasceu nossa primeira menina? Que bênção! Uma princesa para alegrar nossa casa. Criei meus filhos, todos eles, para respeitarem as mulheres. Para entenderem que filha não é decepção, é presente. Que lugar de mulher é onde ela quiser estar. Na cozinha, na escola, no trabalho, na universidade. Onde ela for feliz. A Mirtes se casou com um professor igual a ela. Teve 2 filhos lindos e adotou mais 3 crianças que estavam precisando de família. Dizia que, como ela foi adotada pelo amor, queria multiplicar esse amor no mundo. Seu Geraldo e Dona Regina viveram até a idade bem avançada. Ele morreu aos 85 anos, ela aos 82. Eu cuidei dos 2 até o fim, como filha cuida de pais queridos. Porque foi isso que eles foram para mim. Os pais que o destino me deu quando os de sangue não souberam me amar. Hoje, aos meus 72 anos, sentada aqui na mesma varanda onde cresci, olhando para o mesmo jardim onde a Mirtes deu os primeiros passos, eu entendo uma coisa. Deus não abandona seus filhos. Às vezes o caminho é escuro, às vezes a estrada é difícil, mas sempre, sempre tem alguém bom esperando para estender a mão. Quantas vezes, nesses anos todos, eu olhei para trás e agradeci por ter tido coragem de sair daquela casa na madrugada. Quantas vezes agradeci por ter escolhido proteger minha irmãzinha ao invés de me esconder embaixo da cama. Porque às vezes, minha filha, o milagre não vem de fora. O milagre somos nós mesmos, quando decidimos que merecemos coisa melhor. Quando decidimos que amor não pode vir misturado com medo. Quando decidimos que nossos filhos, sejam meninos ou meninas, merecem crescer sabendo que são preciosos. A Mirtes me visita todo domingo. Já é uma senhora de 64 anos, cabelos grisalhos, netas para todo lado. Mas quando senta ao meu lado nessa varanda e a gente fica olhando o pôr do sol pintar o céu de rosa e laranja, ela ainda me chama de minha irmã heroína. Você me salvou, ela sempre diz. Se não fosse você... Não foi só eu que te salvei, eu respondo. Você também me salvou. Me ensinou que o amor é maior que o medo. Que família de verdade é quem escolhe ficar, não quem é obrigado por sangue. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Quem sabe alguma mulher que está passando por situação parecida entenda que sempre, sempre há uma saída. Sempre há pessoas boas dispostas a ajudar.
E se você que está me escutando é uma dessas pessoas que precisa de coragem para recomeçar, que precisa proteger seus filhos de quem deveria amá-los, saiba, você é mais forte do que imagina. O amor que você sente pelos seus pequenos é capaz de mover montanhas, abrir portas, encontrar caminhos onde parece não ter nenhum. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de sair do lugar que machuca para buscar o lugar que cura. Seus filhos vão agradecer pelo resto da vida por você ter tido essa coragem. E quando você estiver velhinha como eu, sentada na sua própria varanda, olhando para os seus netos brincarem no jardim, você vai entender. Valeu a pena. Cada lágrima, cada medo, cada noite mal dormida. Valeu a pena. Porque o amor sempre vence no final. Sempre.